Observem aqui que o ponto A pertence à reta R. E eu preciso construir uma reta perpendicular que vai passar pelo ponto A. Então, eu devo usar aqui o princípio do ponto médio. Abre aqui o compasso, uma medida qualquer, coloca a ponta seca em A. Você vai traçar um ponto na direita de A e com a mesma medida na esquerda de A. Observe que a reta tem que conter. Se você achar melhor prolongar um pouco mais essa linha, a gente prolonga, sem problema nenhum. Tá? Então, a gente, quando precisa prolongar, pega a direção da reta e prolonga. Ok? Você tem aqui o ponto A. Aqui eu posso chamar esse ponto de B e esse ponto aqui de C. A minha perpendicular tem que passar exatamente em cima do ponto A. Então, eu venho com o compasso, pego uma medida aqui, ó, um pouco maior que A. Observe aqui que ele passou de A, de C, em cima ponta seca em C, passou de A. Então, venho aqui, eu faço o arco que passa por cima de A. E com essa mesma medida aqui, ó, eu vou colocar em B. E eu vou precisar somente do ponto de encontro. Então, coloco embaixo e em cima do ponto A. E agora vamos traçar aqui a reta que passa por A. Então, nossa reta aqui passou por cima de A e é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Observe que nós temos a reta R e o ponto A, dessa vez ele está fora da reta R, tá? Nós temos que pegar uma medida de A, ponta seca em A, e essa medida tem que ultrapassar a reta. Então, eu poderia pegar um pouco menor. Então, nesse caso aqui, se você pegar uma reta um pouquinho longa, observe que ele vai cortar de um lado, mas não vai cortar do outro, sem problema. Você pode prolongar a reta R. Só que para nós não precisa ser uma reta, ou melhor, uma curva tão grande. Então, diminui um pouquinho. E eu preciso que essa medida corte a reta R em duas etapas. Então, tá aqui, ó, cortou em uma, cortou em outra, duas. Aqui, ó. A minha reta, ou melhor, o meu arco, ponta seca em A, cortou a minha reta R em duas partes, em dois pontos. Aqui eu tenho ponto B, e aqui eu tenho um ponto C. Ok? Com a mesma medida que eu fiz esse arco, vou colocar a ponta seca em cima do ponto B, na reta R. Vou fazer aqui uma marca, fazer um novo arco, um pedacinho do arco. E vou fazer a mesma coisa em cima do ponto C. Ponto C em cima da reta R. Eu vou achar aqui o ponto de encontro. Ok? E agora vamos traçar, vamos ligar o ponto D, que nós achamos agora, até A. E ao fazer isso, nós temos a nossa perpendicular 90 graus. Dada a semirreta OA, vamos traçar a semirreta perpendicular a OA no ponto O, sem prolongar. Então, nesse caso, nós não usamos o prolongamento. Tá? Então, pegamos agora o compasso, colocamos em cima do ponto O. E não é necessário pegar a mesma medida até A. Ok? Então, nós pegamos aqui uma medida um pouquinho menor. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o método dos 4 arcos. Eu vou usar a mesma abertura 4 vezes. Então, usando aqui, ó. Primeira,
primeira abertura. Eu vou fazer um pouquinho maior. Nesse ponto aqui, ó, onde nós cortamos a reta, colocamos a ponta seca em cima dele. E vamos marcar um ponto. Vocês estão vendo aqui que eu estou usando a mesma medida pela segunda vez. Agora eu vou colocar a ponta seca em cima desse ponto. E vou marcar ela aqui para cima. Observe que eu estou usando a mesma medida pela terceira vez. E agora eu vou colocar a ponta seca nesse último ponto com a mesma medida para encontrar o ponto superior. Então nós temos aqui, e esse aqui vai se chamar o ponto B. Então estou usando a mesma medida 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. E agora vamos traçar do ponto O até o ponto B. Que nós temos aqui a nossa perpendicular. Dado um ponto A, vamos traçar a reta S paralela à reta R dada, passando pelo ponto A. Nesse caso, iremos pegar o compasso, colocar a ponta seca em A, e uma abertura qualquer, você vai abrir o compasso, fazemos um arco aqui que corte a reta R. Nesse encontro do arco com a reta, nós temos o ponto B. Sem mexer no compasso, com a mesma medida, iremos colocar a ponta seca em B e fazer o arco que passa por A e corte a reta também. Então tá aqui o meu arco cortando a reta, o ponto A e a reta R. Então aqui eu tenho o ponto C. Para poder traçar uma paralela aqui, temos que pegar a medida de C até A. Coloca a ponta seca em C. Temos que pegar a medida até onde corta o ponto A no arco. E agora vamos colocar em cima de B para encontrar o ponto D. Que é esse ponto D. Com a mesma medida. Observe que a distância de C até A, ela vai ser a mesma de B a D. Agora iremos traçar a reta S. Pegamos aqui o ponto A e o ponto D. Passamos aqui uma reta. Então aqui é a reta S. Então nós temos que R está paralelo com S. Nesse exercício, nós temos que marcar o ponto O na reta R. Observe aqui que eu vou observar. Aqui está na direção de A. Então, eu vou pegar um pouquinho além e marcar o ponto O. Então, aqui, ponto O. Ele não pode ficar debaixo do A. Tem que ser um pouquinho para lá. E agora, com o compasso, iremos pegar a distância do ponto O até o ponto A. Então, nós temos aqui o ponto O e até o ponto A. Aqui tem que verificar se está certinho, o tamanho certo. E eu vou fazer um arco para cortar a reta R em duas partes. Observe que a distância de O até A. Aqui nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B e aqui nós temos o ponto C. Agora precisamos marcar o ponto D do outro lado. Fazemos igual ao exercício anterior. Pega a distância de B até A, verificando está no tamanho certinho.
coloca agora o ponto B, traçamos ali com a mesma medida o ponto D. Feito isso, traçamos agora a paralela ligando o ponto A ao ponto D. Então, essa reta S, R, está paralelo com S.